Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e hoje a gente dá continuidade à nossa cobertura pós-jogo, trazendo o quadro O Dia Depois, onde a gente repercute as principais notícias que estão saindo nos meios de comunicação espanhóis, sejam eles opiniões, fatos, boletins médicos, o que quer que seja, e a gente comenta um por um o que mais se está falando no território espanhol sobre o jogo do Barça que aconteceu no dia anterior. Daí o nome, O Dia Depois. E a gente vai já trazer para você tudo o que estão falando nos principais meios de comunicação da Espanha e também da Inglaterra, porque os ingleses estão alucinados com o Barcelona. Mas antes disso, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E estamos hoje no dia 19 de setembro, onde ontem, no dia 18, o Barcelona ganhou de 2-1 do Newcastle fora de casa. Estreou com vitória em Liga dos Campeões, num jogo bastante complicado, contra um adversário competitivo, com a torcida encarando como se fosse final de Copa do Mundo. Qualquer lateral ganhado, eles comemoravam como a maioria das torcidas não comemoram um gol. E o Barcelona conseguiu ir lá e voltar com os 3 pontos. Uma vitória muito importante para começar bem a competição continental. Então, naturalmente, a maioria das notícias vão ser positivas. Mas a gente vai acompanhar do mesmo jeito, começando aqui pelo Mundo Deportivo. Mundo Deportivo é o meu favorito, tá? Dos principais meios de comunicação na Espanha é o que eu mais confio, principalmente nesses aspectos de análise. Quando tem que criticar, critica. Quando tem que elogiar, elogia. Não tem muito uma postura política, não tem muito uma postura de tentar influenciar o que acontece dentro do clube, diferente de alguns outros meios de comunicação, e principalmente se você comparar com os meios da capital, né? Que estão sempre tentando plantar crise no clube, plantar crise no Barça, né? Na capa aqui do Mundo Deportivo, eles já estão falando da próxima rodada de Champions, né? Eles já estão falando da próxima rodada de Champions, porque estão falando aqui das possíveis, melhor dizendo, mudanças que terão que ser feitas em Montjuïc para receber o PSG e que elas já estão em curso, já estão acontecendo, porque a UEFA já soltou oficialmente que essa partida entre Barcelona e PSG será em Montjuïc. A gente já tinha dito que, ao contrário de La Liga, que abriu uma exceção no próprio regulamento, a UEFA não faria isso, e se o Camp Nou não estivesse pronto e dentro das normas da UEFA, não aconteceria a partida, nem no Johan Cruyff, nem no Camp Nou, em lugar nenhum. Ia ter que voltar para Montjuïc e é isso que vai acontecer. E a gente fica aqui na espera, né? Será que vai jogar toda a primeira fase em Montjuïc ou vai conseguir uma autorização especial para voltar para o Camp Nou? Eu não me arrisco mais a prever nada, irmão. Porque da mesma maneira que o regulamento da UEFA diz que se jogar a primeira partida em um estádio tem que ir até o final da primeira fase naquele mesmo estádio, o de La Liga também dizia que no Johan Cruyff não podia jogar, porque é estádio categoria C e precisa, para disputar uma partida de primeira divisão, ser um estádio no mínimo categoria B. E aí no Campeonato Espanhol abrir exceção, a UEFA já abriu exceções para outros clubes ao longo da sua história, então a gente não sabe de nada. O que a gente sabe por enquanto é que esse primeiro jogo vai ser em Montjuïc e, segundo o regulamento, vai ter que ser todos os jogos de agora até o fim da primeira fase em Montjuïc. São 4, né? São 8 jogos ao todo, mas só 4 são disputados em casa. Veremos se vai ter algum tipo de exceção. Mas ainda focando no jogo de ontem, porque essa é a nossa proposta principal, aqui estão falando de um possível pênalti no Ferran Torres. E os jornalistas do Mundo Deportivo estão indignados, porque o VAR não olhou, o árbitro não marcou e não teve replay na televisão. Tá aí um negócio que eu não tinha percebido. Eu estava assistindo o jogo, né, fazendo a cobertura durante o jogo para os nossos assinantes. Inclusive, se você quiser saber todos os benefícios que tem os assinantes do nosso clube do Blaugrana, os assinantes do nosso conteúdo premium, ao mesmo tempo que você está querendo assinar, se manifeste nos comentários que eu mando um link para você
conhecer todos os benefícios, fazer a assinatura se for do seu interesse. São R$10 no mês e você ganha um monte de conteúdo exclusivo. Mas a gente faz, dentre os muitos benefícios, tem a transmissão dos jogos do Barça. Não as imagens, as minhas reações, os meus comentários e, em alguns casos, quando a galera pede, narrações de alguns lances. E aqui a gente estava fazendo essa transmissão e quando tem o lance do Ferran, eu falo, caramba, lance meio, estranho. O zagueiro tá atrás, o atacante está na frente, se preparando para chutar, é deslocado. Um árbitro rigoroso poderia marcar o pênalti. E tudo bem que não tenham marcado, não afetou o resultado. A gente não precisa de pênalti para vencer partidas. A gente consegue construir os gols com a bola rolando. Mas é estranho que não tenha passado nem o replay, né? Porque tudo bem, o árbitro não deu, o VAR concordou com o árbitro, falou que não tem nada para revisar, beleza. Mas depois aparece o replay. E aqui estão falando que não apareceu o replay, e é verdade, eu não me lembro de ter visto o replay desse lance, tanto que fugiu completamente a minha memória no resto da partida. E segundo os jornalistas do Mundo Deportivo, foi pênalti. Depois eu quero ver esse replay aí, ver se tem algum ângulo definitivo, mas estranho não ter sido mostrado. O que mais está se falando? Está se falando bastante também do Barcelona já preparar em Newcastle a equipe para jogar contra o Getafe, ou Getafe, se você preferir o sotaque da capital. O Barcelona fez um acordo lá com o pessoal do Newcastle. O pessoal do Newcastle foi muito legal com o Barcelona. A gente é muito respeitado na Inglaterra, viu, gente? Esses desrespeitos que o Barcelona sofre em outras regiões da Espanha, principalmente na capital, da imprensa, de alguns clubes que se recusam a fazer parceria. A gente lembra a postura do Athletic Bilbao no processo de tentativa de contratação do Nico Williams. Isso daí na Inglaterra é o contrário. Na Inglaterra o Barcelona é reverenciado. O Barcelona, para os ingleses, é indiscutivelmente o clube mais bonito de ver jogar. É o clube que teve o maior pico de desempenho na história do futebol. Mas o Real Madrid ganhou 3 Champions. Ninguém quer saber disso. Nível técnico, Barcelona do Guardiola foi o melhor. Atualmente, o Barcelona é favorito. Não puxa a sardinha pro nacionalismo, porque eles poderiam apontar o Liverpool, que é inglês, mas lá eles falam muito do Barcelona, né? Fala-se muito do Barcelona e eu concordo, eu acho justo. E o pessoal do Newcastle, nessa toada de parceria com o Barça, permitiu que o Barça fizesse treinamentos ainda no seu CT, para depois voltar para a Catalunha. É uma proposta que os fisiologistas consideram que ajuda bastante na recuperação muscular dos atletas, antes mesmo da viagem, fazer um treino de recuperação. Na Espanha a galera não costuma permitir, o Newcastle falou, não irmão, vai fundo, treina aí que nós estamos juntos nessa parada. Uma outra, então obrigado ao Newcastle por liberar o seu CT para que o Barcelona esteja melhor preparado para jogar contra o Getafe. Não tem nada a perder, só tem a ganhar. Aplausos para os Magpies. E o que está se falando muito também é do desempenho do Rashford, né? O Mundo Deportivo tem várias reportagens. Rashford MVP. A imprensa inglesa se rende a Rashford. Rashford faz seu primeiro gol. Rashford decisivo. Várias notícias no Mundo Deportivo sobre Rashford e é justo. E nós já comentamos na live pós-jogo de ontem e vamos comentar melhor no vídeo que vai sair hoje à noite. O vídeo do nosso querido, da temática das notas dos jogadores, onde a gente aprofunda uma análise individual e emite notas para os atletas, né? Vamos trocar, vamos para o Diário Esporte? O Diário Esporte, ele tem uma proposta às vezes um pouco mais pessimista, né? Então a capa do Diário Esporte não é sobre a vitória de ontem, é sobre o limite salarial que La Liga hoje soltou, e que a gente vai já fazer um post lá no Instagram a respeito disso, aonde se estabelece que o Barça, em relação ao fim da temporada passada, perde 112 milhões de euros de limite salarial. Mas o que são esses 112 milhões de euros? É a venda dos palcos VIP que tinham sido aceitas e que depois a nova auditoria que foi feita chegou à conclusão que só se poderá liberar esse fair play quando o Camp Nou estiver sendo utilizado. E por isso, enquanto o Camp Nou está fechado, esse limite salarial ele está contido, mas que o próprio Tebas
e os dirigentes de La Liga, no ato de oficialização dos limites salariais, esses são públicos, todo mundo pode acessar, eles falaram sobre essa redução do Barcelona e disseram que é só uma questão de palcos VIP serem aceitos e tudo mais, que o Barcelona recupere esse fair play, o Barcelona está trabalhando bem, deve em breve estar na normalidade, aquele papo que a gente escuta há muito tempo e até agora não teve efeitos práticos, mas enfim, pelo menos é alguém de fora do clube falando dessa vez, né? Pelo menos agora é o Tebas e sua turma. Mas não tem por que a gente focar nisso agora. Nosso objetivo aqui é falar mais sobre o jogo de ontem. E o que está repercutindo muito aqui no Diário Esporte é a situação do Cubarsí, dizendo que o Cubarsí ontem não lesionou, foi só um susto, mas serão feitos exames para confirmar e a tendência é que ele seja poupado, mas esteja disponível já no jogo de depois de amanhã contra o Getafe, no jogo de domingo, e falando que o caso do Yamal é diferente, que o caso do Yamal é de continuar por mais uma semana, provavelmente, sem estar à disposição do Hansi Flick, então vai perder o jogo contra o Getafe, deve perder o jogo do meio da semana de La Liga pelo Oviedo, e só volta a aparecer contra a Real Sociedad, para ganhar minutagem no segundo tempo e poder ser titular contra o PSG, que é o jogo mais esperado do futebol mundial atualmente. É a final sonhada da Champions passada, que a Inter de Milão não permitiu, e que a gente vai ter na primeira fase, não tem o mesmo peso, mas pelo menos tem o mesmo apelo estético, o mesmo apelo técnico, né? Não tem o mesmo peso, não tem a mesma importância que uma final, mas no quesito ali, bola jogada, talvez seja até mais bonito, porque na final a galera tende a ser um pouco mais conservadora do que numa fase de liga, não é isso? Basicamente são essas as notícias e também repercutindo bastante aqui o jogo do Pedri, do De Jong, do Rashford, é isso que a galera tá mais falando, do desempenho do Barça. Não estou vendo ninguém criticando. Eu vi alguns torcedores do Barça lá na minha página de Instagram propondo críticas, falando que o time jogou mal, que o Newcastle teve chance, que a gente não conseguiu ser criativo, que... Cara, mas é o seguinte, velho, a gente precisa entender que nós estamos jogando fora de casa contra uma equipe qualificada. Barcelona não vai golear todo mundo, né? Não existe você encaixar 2 6-0 consecutivos. A gente até esperava um jogo mais aberto, ambas as partes correndo mais riscos, só que o espírito de Liga dos Campeões é um pouco diferente, né? O espírito de Liga dos Campeões não é espírito de ataque desenfreado em busca de muitos gols. Principalmente quando você vai enfrentar o Barcelona, você muda um pouco a sua maneira de jogar para se defender um pouco melhor. E ontem o Hansi Flick, atendendo inclusive a um apelo que muitos torcedores fazem, e eu concordo que era uma mudança necessária para a gente ser mais competitivos em matas-matas, principalmente na Champions, que é uma competição que você enfrenta escolas diferentes, e que você enfrenta equipes de altíssimo nível, especialmente na mata-mata, era necessário que a gente tivesse um pouco mais de equilíbrio defensivo. E ele está testando uma maneira de encontrar esse equilíbrio. O que ele está tentando agora é não mexer no meio-campo, não inverter o seu trio de meio-campistas, não colocar um meio-campista atrás de Pedri e De Jong, deixar essa construção a cargo desses dois e ter um meia ofensivo mais perto dos atacantes fazendo a conexão, mas dar uma segurada nas laterais. O Geramatin e o Koundé aparecem menos à frente, dão uma segurada a mais para ter balanço defensivo. E para quando a gente precisar correr para trás, não ser os dois zagueiros correndo contra os pontas e o centroavante, que aí a gente vai estar sempre em desvantagem numérica. Quando precisar correr para trás, ter os dois laterais bem posicionados na intermediária ou até atrás disso, para conseguir ajudar, para conseguir chegar mais rápido na contenção desse contra-ataque. E funcionou, né? A equipe que... mas tomou um gol. Beleza, mas vamos pensar em chances criadas. A equipe que permitiu ao Raio Vallecano 8 grandes chances, ao Newcastle só permitiu 2. Ao Valência permitiu 0. A equipe que tomou 2 gols do Levante, que é uma equipe que não tem potencial ofensivo para fazer 2 gols em ninguém, contra o Newcastle, que tem potencial ofensivo para fazer 2 gols na maioria dos adversários, é um time que ataca muito bem, o Barcelona conseguiu reduzir bastante os danos que o adversário poderia causar. O gol que toma já é aos 90 minutos, já só faltavam os acréscimos, o time teve maturidade para tocar a bola após disso,
E eu não acho que o gol sofrido seja um demérito da defesa. Eu acredito que a gente às vezes tem que aceitar que o futebol ele não gira em torno do Barcelona. Tem um adversário do outro lado. E o adversário pode acertar um passe, pode acertar um chute, pode acertar uma jogada. Se ele está acertando 8, tem alguma coisa errada. Foi o caso do Raio Vallecano. Mas se ele acerta 2, a gente tem que entender que não vai dar para ganhar todas as disputas e que nós temos goleiro de altíssimo nível para impedir que quando essa bola chegue mais perto da nossa área, os gols sejam feitos com facilidade e que você vai precisar de uma finalização, de um passe, de uma ultrapassagem, de uma conexão com perfeição para o gol sair. Foi o que aconteceu no gol do Newcastle. Eu não enxergo, o Araújo. Não, o Araújo tá marcando o cara que vai cruzar. Ele não tem como fazer linha de impedimento e deixar o ponta carregar a bola até dentro do gol. Ele tem que marcar a bola. Naturalmente, ele vai estar um pouco mais recuado, vai ter condição lá em cima. Mas o Koundé podia... Não sei se o Koundé podia ter feito algo melhor. O ponta explode, toma a iniciativa, se projeta, ele reage... Ele tá colado, não é que o cara domina a bola e escolhe o canto, ele tem que chegar pegando de primeira, ele pega mascado, ele pega pressionado, o Koundé fungando no cangote dele, pega errado e a bola mascada bate na trave e entra. O que mais que você pode querer? Eu acho que a gente defendeu muito bem o jogo inteiro e o gol tomado é muito mais mérito do Newcastle do que demérito do Barcelona. Não se pode exagerar na exigência. Não é necessário tomar 0 gol para defender bem. Veja quantas oportunidades o Newcastle criou. Pouquíssimas, ainda mais comparado a times que vinham criando muito, mesmo tendo muito menos competência. Temporada passada, Celta de Vigo, a gente tomava um monte de gol de equipes do meio da tabela, a gente jogava com o Mallorca, era um Deus nos acuda, jogava com o Osasuna, meu Deus, o Budimir e o Brian Zaragoza, porra. E nessa temporada... Ali tu tem Anthony Gordon, um jogador que foi cogitado em grandes clubes na Inglaterra. Você tem o Voltemade, que entrou no segundo tempo, contribuiu nesse último lance. Você tem Jacob Ramsey, você tem Elanga, são jogadores talentosos, cara. Ou Elanga, se você preferir, são jogadores talentosos. E se eles acertarem o ritmo e toca a bola rápido e se projeta e finaliza de primeira e a bola vai na trave e entra, vai ser gol. Não importa quem esteja defendendo. Tem que aceitar. Futebol não é só o Barcelona contra ele mesmo. Tem um adversário. Se o goleiro adversário estiver num dia muito inspirado, ele pode decidir um jogo contra nós. E se, obviamente, o nosso goleiro estiver muito inspirado, ele pode decidir um jogo contra o adversário. É assim que funciona. E, enfim, para mim o Barcelona defendeu muito bem, apesar de ter sofrido um gol. E eu gosto de ver essa nova versão do Hansi Flick mais equilibrada. Na mídia espanhola, a galera concorda comigo, não tá tendo muita crítica, tá tendo elogio, inclusive essa nova faceta defensiva do Barça, que tá sendo muito mais eficiente. E antes da gente encerrar o vídeo, eu quero só falar um negócio. Vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir o site da BBC. Por que da BBC? Porque na Inglaterra, o que estão falando do Barcelona já há muito tempo, desde antes da temporada começar, apontando como favorito, é algo que o próprio torcedor do Barça fica constrangido de falar porque acha que está sendo clubista. Você não está sendo clubista. Para a mídia inglesa, que não tem preferência por Real Madrid nem por Barcelona, que não é influenciada pela mídia de Madrid, como é a imprensa latino-americana, por uma questão idiomática. O espanhol é a língua mais falada na América Latina. E quando os nossos vizinhos estão falando a mesma coisa, o Brasil tende, a mídia brasileira tende a enveredar pelo mesmo caminho. Quando você tem poucos jornalistas, mesmo aqueles que cobrem o Barcelona, e aqui não é uma crítica, é o normal, você tem poucos jornalistas na América Latina que falam catalão, o natural é que eles se informem pelos jornais que falam espanhol. Os jornais que falam espanhol de maior projeção são da capital e a capital diminui o Barça e exalta o Real Madrid. Resultado, na América Latina, a maior parte dos discursos é de um favoritismo eterno para o Real Madrid e de crise sempre existindo dos lados do Barcelona. Na Inglaterra, eles estão alheios a tudo isso. Eles assistem os jogos e emitem opinião a partir disso, dane-se o que estão falando, seja no Jornal da Catalunha ou da Espanha. Então, às vezes, pode ser um fiel da balança.
pode ser uma maneira de você entender algumas opiniões que fogem ao clubismo. E a moral que eles estão dando pro Barça é papo de maluco. Desde antes do jogo, mas depois principalmente. Paul Scholes, que é jornalista da Sky Sport, foi uma lenda do United enquanto jogou na era Ferguson e hoje é comentarista. Ele diz que o Pedri é o seu jogador preferido. É o melhor meio-campista do mundo e ele pede perdão aos conterrâneos, mas o Pedri é o jogador preferido dele. Paul Scholes. Thierry Henry, que é comentarista lá da CBS, que tem sede em Londres, mas produz conteúdo, né? Faz a sua transmissão para os norte-americanos, para os Estados Unidos do outro lado do oceano. Ele fala que o jogo do De Jong é de 0 erro. E é verdade. E quando eu for falar no próximo vídeo, hoje à noite, eu vou trazer aqui algumas estatísticas, eu vou te mostrar o quanto o De Jong foi impecável, tanto nos passes quanto nos duelos defensivos na partida de ontem. Jamie Carragher, ele fala, ex-jogador do Liverpool e agora comentarista, ele fala que o Barcelona é o favorito para ganhar a Champions. Ele acha que o Liverpool é um dos candidatos, mas que quando você olha para o talento que o Barcelona tem, principalmente desses meio-campistas, Pedri, De Jong, e dos seus atacantes, Rafinha e Lamine Yamal, ele não enxerga o Liverpool com condições individuais de estar à frente. E olha que ele é ex-jogador do Liverpool, tá? Ele é torcedor do Liverpool. Quando era criança foi torcedor do Everton, mas a carreira dele toda no Liverpool. Ele virou torcedor do Liverpool, obviamente. E ele acredita que o Liverpool é muito forte, é um dos candidatos, mas que quando ele olha para individualidades, ele vê o Barcelona mais preparado que o Liverpool para ganhar a Liga dos Campeões. Então a moral que o Barcelona tem na Inglaterra mostra que eu não tô maluco, eu não tô iludido, eu não sou um clubista insano quando eu venho aqui dizer que o Barça é favorito para ganhar a Champions. Tem gente que acha que eu só falo isso porque eu torço, e não é verdade. Porque quando começou a temporada passada, eu não disse que o Barcelona era favorito. Eu fui ver e enxergar o Barcelona como favorito já numa fase muito mais avançada. Eu achava que era favorito para o Campeonato Espanhol. Para a Champions, não. Fui achar isso numa fase muito mais avançada. Eu acredito que naquele momento todo mundo começou a enxergar isso também. Na era chave, que foi quando eu comecei a produzir conteúdo lá pro Instagram, aqui no YouTube a gente começou mais recentemente, eu não dizia que o Barcelona era favorito. Eu dizia que, apesar de não ser favorito, futebol tem coisas estranhas, pode ser que a gente consiga, e ficou bem perto de passar, né, do PSG. Foi uma expulsão que nos tirou, pegaria o Dortmund na semifinal, aí sim como favorito, o final é jogo único, Deus abençoe. Era esse o raciocínio, não é que a gente era favorito, mas cara, assim, mata-mata, irmão, tu vai avançando, quando tu vê tá na final, é um chute bem acertado e é campeão. Mas favorito a gente nunca foi. Então, favorito desde o começo da temporada é a primeira vez que eu falo. E a galera, às vezes, nos comentários, quando eu falo, dá a entender que eu falo isso todo ano. Eu não sei que todo ano é esse, que é apenas o meu segundo ano cobrindo o Barcelona em geral, né? Eu comecei a cobrir já no meio da temporada, é a minha segunda temporada completa fazendo esse conteúdo independente. E aqui no YouTube é a primeira temporada que eu começo cobrindo. Porque temporada passada eu fiquei só no Instagram. Então, eu trago aqui, às vezes, comentaristas que não têm relação com o clube, para a gente começar a entender que sim, nós temos time para ganhar. Que sim, nós temos um elenco melhor do que os nossos adversários. Que não é ilusão de torcedor, é uma realidade que o mundo inteiro já aceitou. Quem parece reticente em abraçar é muito mais a torcida do Barcelona, e aí os motivos podem ser diversos. Traumas do passado, pessimismo inveterado, ou acompanhar meios de comunicação que tentam diminuir um pouco a euforia e às vezes nem sempre de maneira equilibrada, às vezes de maneira proposital, nem sempre de maneira natural. Enfim, o dia depois, o que está repercutindo na mídia. Focamos hoje também na mídia inglesa, falamos um pouco da Espanha e da Inglaterra, que eu tinha de informação para trazer para você, nós já encerramos, acabou. Então a gente se encaminha para o fim do vídeo, mas antes disso, deixa eu reforçar o lembrete que eu fiz lá no começo. Curte, se inscreve no canal e hypa. Fazendo tudo isso de graça e de maneira anônima, ninguém vai ficar sabendo que você me ajudou. Você está me ajudando a continuar crescendo
e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro, inclusive para você que me assistiu até o final. Ficou até o final é porque gostou? Curte, se inscreve. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.